Muito bem, meus queridos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de NBAZ. Professor Jefferson, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a nossa primeira aula sobre noções básicas de agroecologia e zootecnia. Vai ser um prazer estar com vocês nessa nossa primeira unidade. Meus queridos, essa é a nossa primeira aula. Então nós vamos fazer o que, professor? Vamos fazer uma pequena introdução, uma apresentação do que é a NBAZ. Hoje, eu, professor Jefferson, estou aqui para contribuir com vocês sobre essa nova modalidade. Outras aulas vão poder estar aqui comigo, a professora Laísa, participando da aula da NBAZ. Mas, professor Jefferson, o que é NBAZ? O que a gente vai fazer nessa aula? É uma aula híbrida. Vamos entender isso aí? Na tela, meu diretor. Aula de NBAZ primeiro ano. Olha aí, pessoal, vamos ficar atento. Essa é a nossa primeira aula híbrida. Então, o que nós vamos ver na unidade 1, professor Jefferson? Para mim, meu diretor, esses aqui são os objetos de conhecimento da unidade 1, do primeiro ano. Nós vamos falar do que, professor Jefferson? Essa nossa primeira aula é uma aula introdutória. Nós vamos verificar o que é NBAZ, qual a sua importância. Depois, vamos falar sobre mão de obra, sistemas agroflorestais, e aí sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que é a NBAZ? Aula introdutória. Mão de obra no campo. E também sistema agroflorestal é uma aula introdutória, tá bom? Para que a gente possa ter esse conhecimento. Agora, quando a gente começar aqui, agropecuária, pecuária em Rondônia, apicultura e piscicultura, aí sim, meus queridos, que nós vamos entender a importância. No primeiro ano, noções, NBAZ. N, noções, B, básicas de agroecologia e zootecnia. Então, no primeiro ano, nós vamos trabalhar com o que, professor Jefferson? Com criações. Todo tipo de criações. Por isso que a gente fala pecuária. O que é pecuária? Pecuária é a atividade de criar animais. Seja gado de corte, gado leiteiro, criar aves. Aí é galinha, pato, marreco, tem diferença. Professor, criar abelha, criar peixe, então todo tipo de criação. Isso que é a importância da NBAZ do primeiro ano. Já no segundo ano, quando a gente sair daqui do primeiro, a gente for para o segundo, nós vamos falar sobre plantações, cultivares, horticultura, olericultura, silvicultura, tudo que mexe com vegetal. Só que entre o primeiro e o segundo ano, quem cria planta. Como assim, professor? Quando a gente começar a falar sobre gado de corte, gado leiteiro, falar sobre caprinocultura, ovinocultura, você tem que plantar para produzir a ração desses animais. Por isso que a gente vai fazer uma intercalação para o segundo ano também, tá bom? Então, esses são os assuntos que vamos tratar no primeiro ano, na unidade 1. Lá para a unidade 2 vão ter outros assuntos que nós vamos estar conhecendo. Mas vamos ver a aula de hoje na tela, meu diretor. O que estuda a NBAZ? Então vamos por parte. Primeiro, o significado da palavra. N é noções, B, básicas, e agroecologia é porque agroecologia é porque tem as peculiaridades do ambiente relacionado com o animal, o ambiente relacionado com o florestal, então a fauna e a flora. E zootecnia tem a ver com o quê, professor? Tem a ver com cuidado, bem-estar animal e nutricional também.
Então, por exemplo, agroecologia e zootecnia. Apesar de crescente o uso do termo, ainda há muitas interpretações conceituais confusas. O que dificultam tratar de agroecologia como uma ciência que estabelece as bases para a contribuição de um estilo de vida agrícola sustentável e de estratégias de desenvolvimento rural e sustentável. Para mim, meu diretor, lembrando, galerinha, dentro da NBAZ, do primeiro ano, quando a gente fala sobre agroecologia, é criar um ambiente, condições adequadas para uma determinada criação. Qual é o ambiente adequado para a criação de vaca leiteira? Qual o ambiente e condições adequadas para a criação de abelhas, para a criação de cabras, para a criação de minhocas, para a criação de ovino, suíno? Então, cada animal tem características, peculiaridades que a gente tem que colocar nesse ambiente para favorecer não só o desenvolvimento do animal, mas também manter o equilíbrio daquele ambiente em relação à fauna, em relação à flora silvestre. Porque muitos desses animais nós vamos inserir em um ambiente que não é o habitat dele. Tá bom? Na tela, meu diretor. O termo agroecologia surgiu lá, ó, pessoal, a partir lá de 1934 e foi amplamente utilizado como um curso da agronomia, mas foi abolido até 1964. De acordo com a interpretação da Lei 5.540/68, reivindicações do termo promoveram o quê, professor? Estruturas culturais, éticas e ambientais. Então, na busca de um modelo de produção sustentável, dentro do que a gente chama de agroecossistemas, agroecologia é, sem dúvida, a ciência que pode ofertar as respostas de recuperação de áreas agrícolas empobrecidas. Segundo Left, para que se tenha uma real compreensão do conceito de transformar não só a questão animal e vegetal, mas também minerais. Os recursos minerais têm que ser o quê? Resguardados. Então, a agroecologia tem como unidade básica a análise do ecossistema agrícola. Quais são eles? Sociocultural, econômico, técnico e ecológico. Então, isso sim, toda vez que formos falar de sustentabilidade, nós temos que ver as questões sociais, as questões técnicas, econômicas e ecológicas. Então, a agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados por atividades agrícolas tradicionais. Vamos então exercitar um pouquinho aí, galerinha, ó. A agroecologia, que é uma vertente da agronomia e que engloba técnicas ecológicas de cultivo como sustentabilidade social, apresenta como unidade básica os ecossistemas agrícolas para maximizar e otimizar este ecossistema. Podemos incluir os componentes sociais, econômicos, técnicos e ecológicos. Para mim, meu diretor. Então, pessoal, toda vez que você estiver aí numa propriedade agrícola, toda vez que você for, professor, eu quero começar a fazer uma estrutura para criação de codornas, uma estrutura para criação, ou então nem criação, professor, eu já tenho uma criação de codornas, só que será que ela está estabelecida dentro das estruturas socioculturais,
econômicas, técnicas e ecológicas? O animal que você está criando se enquadra nesses requisitos? Tem que fazer esse tipo de levantamento para estar agregando todo o potencial agroecológico. Isso implica o quê, professor? Ganhar certificações. Certificações que vão garantir que o produto da criação possa chegar ao mercado. Na tela, diretor. E zootecnia? Zootecnia é uma ciência que ela está relacionada com o quê, professor? Ela está relacionada com os critérios que são estabelecidos para o bem-estar animal, em relação à saúde, em relação à nutrição, em relação às suas características comportamentais. Então, quando a gente fala de zootecnia, ela se resume em controle dos animais e aumentar a qualidade de produção, considerando o sistema de reprodução, melhoramento genético e a nutrição animal. Sempre estão relacionados. E aí, ó, uma atividade para a gente poder exercitar. A zootecnia é a ciência que visa o aproveitamento, as potencialidades do animal doméstico com a finalidade de explorá-los racionalmente, como fonte de alimento e outras finalidades, junto aos seres humanos. Que fatores são imprescindíveis para o aumento da qualidade da produção animal? Reprodução, melhoramento genético e alimentação. Isso vai favorecer uma potencialidade no produto final. E a zootecnia, como produto, seja ele de origem animal, vegetal, estabelece aí, ó, as coordenações e promoções da saúde e do produto. Então, sempre estamos aí verificando a pesquisa em relação à nutrição, também em relação à produção e o manejo. Então, temos que lembrar que devemos ter práticas voltadas não para o quê? Prejudicar o ambiente, mas sim potencializar. Há uma atividade para a gente exercitar. Profissional capaz de atuar em todas as cadeias produtivas animal, sendo bovino, caprino, suíno, ave e equino. Assinale a alternativa em que definições apresentadas se trata da especialidade. Pessoal, dentro dessa área há uma resposta que contempla é a alternativa E. Zootecnista. O zootecnista é o profissional que vai trabalhar a saúde, o bem-estar, a nutrição, a reprodução desses animais que estão envolvidos aí na atividade da pecuária. E quando a gente fala sobre preservação e conservação do habitat da criação, nós temos o habitat de animais silvestres, mas também o habitat das criações. Então, preservação ambiental. Preservação ambiental envolve ações que garantam manutenção, ó, das características próprias do ambiente. E aí nós temos preservação, medidas de preservar. A pressão por recursos naturais muitas vezes faz com que a sociedade, possa degradar sem querer o ambiente que está em volta. E a conservação ambiental, professor? Sistema flexível ou conjunto de diretrizes, planejamentos que possam realizar o processo de manejo e utilizar de forma sustentável os recursos naturais. Então nós temos aí determinadas normativas, códigos e leis no nosso território que gera uma regra que possibilita o que, professor? Determinar todos os locais em forma de preservação e que estão relacionados às atividades rurais. Seu objetivo? Proporcionar uma exploração do ambiente equilibrada e responsável. Aí uma atividade para a gente exercitar a conservação do ambiente, eficácia
em um sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejados para o manejo de recursos naturais, de maneira a obter alta qualidade de vida humana, causando o menor impacto possível ao ambiente. Qual das alternativas associa-se adequadamente ao conceito? C. Sustentabilidade. Para mim, meu diretor, lembrando, galerinha, quando a gente está falando de sustentabilidade, é você chegar na sua propriedade e realizar esse levantamento. A área onde você quer fazer uma determinada criação, seja ela bovino, caprino, equino, suíno, ou você quer criar uma ave, aí tem aí ave de corte, ave de postura, você tem que fazer o levantamento daquele ambiente silvestre. Quais são os animais que já estão ali, adaptados, e quais são as necessidades do animal que eu vou inserir naquele ambiente. A construção. Quando a gente fala de construção rural, se eu for criar porco, eu vou fazer um plantel, uma suinocultura. Suinocultura tem uma estrutura, setorização. Tem o setor de reprodução, o setor de maternidade, o setor de creche, o setor de engorda, o setor de abate. Então tem toda uma estrutura, uma arquitetura para a criação de suíno. Como é que eu vou inserir essa estrutura num ambiente que já está aí, um ambiente sem causar o quê? Danos àquele ambiente. Por quê, professor? Porque a estrutura de uma suíno, a estrutura de um galpão de avicultura de postura. Não, professor, eu vou criar coelho. Então, a estrutura de uma cunicultura pode interferir no ambiente ali. Porque você vai ter o sistema sujo, né? Por exemplo, a urina, os resíduos, aquilo tudo vai para que lugar? Como eles serão coletados? É por isso que a gente tem que ver como é que vai ficar as questões de sustentabilidade do ambiente. Professor, até na apicultura? Sim, até na apicultura você vai fazer, então, a instalação dos apiários. Mas você vai colocar a estrutura de um apiário em um ambiente sem fazer com que ocorra aí processos que possam afugentar os animais silvestres que ali já existem. Por isso tem que tomar muito cuidado nas questões de você fazer determinadas instalações pecuaristas no ambiente silvestre. Quando a gente está falando de sustentabilidade, é isso. Porque muitas vezes a gente fala de pecuária, vem o que na cabeça? Gado. Pecuária não é gado. Pecuária é uma prática de criar animais. Mas o que é muito falado, visado, é a atividade de pecuária chamada bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. Mas tem outros tipos de atividade pecuária, como avicultura, suinocultura, cunicultura. Tudo bem? Meus queridos, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula introdutória sobre NBAZ e as suas áreas de atuação. Não, meu diretor, para mim ainda. Coloca aqui a tela. Isso. Então, agora, finalizando essa parte, vamos falar assim de questões teóricas, vou deixar agora vocês fazendo a aula 2 e a aula 3. São atividades que vocês vão desenvolver a partir de agora. Nessa atividade, aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos pegar esse minuto. Isso. O tema é da primeira atividade, que vocês vão desenvolver agora. O tema é elaborando um dicionário funcional de agroecologia e conservação ambiental. O objetivo? Compreender os conceitos, esses conceitos que nós vamos ver na NBAZ. Quais são os conceitos? Agroecologia, zootecnia, conservação ambiental. E de forma que vai ser aplicado. O material, você pode fazer aí com o seu caderno. Nós chamamos de caderno de campo. Então, você vai pegar o seu caderno, seu lápis, você vai pesquisar em livros ou em sites os conceitos que nós vimos hoje sobre
Qual é o conceito de agroecologia, zootecnia? O que significa conservação ambiental? Só uma coisa, pessoal, voltado para a área da pecuária. Eita, professor, é uma palavrinha que eu não sei o que significa. Você vai fazer esse seu dicionário funcional. Descrição. Quais são as etapas? Apresentar os conceitos de agroecologia, zootecnia e conservação ambiental, destacando a importância da sustentabilidade dentro desses conceitos, tá bom? Etapa 2. O tema a ser abordado: agroecologia, cultivo de alimentos orgânicos, zootecnia, criação de animais de forma sustentável e conservação ambiental, preservação de recursos naturais. Na etapa 3, esse diário de bordo, ou então esse caderno de campo, você vai descrever esses conceitos da etapa 1 e da etapa 2, tá bom? E depois a gente vai fazer uma refletir aí sobre a forma de elaborar, tá? Para mim, meu diretor, agora sim, vocês vão desenvolver essa atividade. Daqui a pouco a gente volta com mais outra aula para vocês. Boa atividade!